Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Março. Olha, Passamos já o Dia da Mulher, dia 8. Tivemos um estamos no mês da mulher. Tivemos um bate-papo sensacional semana passada. Se você não assistiu, corre lá para ver. E hoje a gente vai dar uma espécie de continuidade no bate-papo. E hoje, gente, eu vou deixar até a Mirella, eu vou deixar até a Kênia apresentar. Ixi, Maria! E eu vou ajudando, porque aí depois eu apresento do meu modo afetivo. Taranã, taranã. Conosco, então, temos quem? Mirella Sá. Dos Santos, o resto. Campolina. Campolina, Rodrigo Campolina. Mirella Sá dos Santos Campolina. Nossa amiga de longa data. Posso já dar o spoiler? Pode. O nome já diz, né? Irmã da Ivna, Mirella, uma comédia, uma pessoa super querida, casada com o Rodrigo, nosso amigo, também de projeto. O projeto teve muitos frutos na Ivna. Muitos frutos. Mãe de 3. Gabriel, Lucas, Ana Beatriz. E uma infinidade de filhos espirituais. Sim. Que foi cultivando ao longo da vida, através da profissão. Isso que eu ia dizer, através da profissão, porque ela é enfermeira. E hoje até está com uma outra área também de atuação, uma área da medicina chinesa, é isso? Integrativa, que eu amo tanto, que eu acho que a gente vai falar muita coisa sobre isso. Ela vai falar e eu vou dar algumas informações do que eu vivi, assim, o quanto que a acupuntura foi importante na minha vida. Né? Tá aí Mirella para um bate-papo gostoso com a gente. Mirella Sá dos Santos Campolina para todo mundo, mas para mim, a minha Lelinha, ela te amo, Lela, tô tão feliz de você estar aqui no meu podcast. Nossa senhora. Ivna sendo Ivna. Imagina os nossos filhos vendo isso agora. Que mico, mãe. Que mico, mãe. Como é que você deixou ela fazer isso, mãe? Lelinha tá com... Mirella tá com 46 anos, né, Lela? E... Recentes, bem lembrado. E tinha um sonho de ser atriz, né? Isso. Isso eu não sabia. Sim, sonho de ser atriz durante muito tempo. Eu acho que sim. Chegou a trabalhar como atriz. É verdade. E chegou a trabalhar como atriz. Essa história é interessante. Porque é um dado que traz essa veia cômica, né? Porque quando ela narra casos... Só para vocês entenderem o nível, gente, às vezes estou eu deitada assim à noite com meu marido, sabe aquele momento que você perde o sono, você começa a conversar, de repente meu marido começa a rir alto. Aí o que foi, Toninho? Ele começa a lembrar um caso da Mirella numa reunião de família, de tão engraçado que é. E ela tem essa veia cômica, é ela que perguntou para mim, uma vez, se eu já tratei na minha terapia essa questão minha com canecas. Porque eu devo ter algum problema relacionado à caneca. O problema é que a gente tem uma prensa, né? Não, meu problema é só a prensa e a vontade de fazer caneca. Não, mas o mais legal que eu acho é que ela gosta de que a caneca não seja caneca. Ela quer que a caneca tenha Mas eu gosto aqui, ó, caneca porque ela serve de muitas coisas. Então, ela adora a caneca que não é caneca. Entendi. Então, eu falei aqui, Mirella é enfermeira, com especialização em saúde pública, epidemiologia, trabalha na Prefeitura Municipal de Betim há muitos anos. E hoje, né, atualmente, trabalha também, depois de ter buscado uma formação aí na área da medicina chinesa, que foi uma revolução, né, Mirella, para tudo que você... Sim. Estudou, e você mesmo fala assim, o ocidental oriental. Mas antes da gente falar basicamente disso, eu quero retomar um trecho que está no livro da Iracema, que veio semana passada, que eu acho que casou com a sua história. No trecho do livro fala assim: aquilo que mais tememos é o que mais buscamos, conhecer o desconhecido, trazendo-o à luz. Como diz Joseph Campbell, mitólogo, escritor e professor no livro O Herói de Mil Faces, agora abre aspas: a caverna onde você tem medo de entrar, guarda o tesouro que você procura. A caverna onde você tem medo de entrar, guarda o tesouro que você procura. E eu sei, como sua irmã, que a busca pela acupuntura e tudo que você tem feito junto aos pacientes, a eficácia do tratamento, perpassa a experiência de quem sofre uma vida com dores físicas profundas. Então, eu queria que você contasse um pouco a experiência, as inúmeras cirurgias, como é que é tudo isso, até desaguar na acupuntura. Okay. É com você, seja você, bem à vontade, tá? Boa noite, gente. Então, vamos lá. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Que pode vir qualquer hora. Eu sou enfermeira desde 2003, né? Vai fazer 22 anos. Minha caminhada profissional, ela começa na faculdade, quando a gente começa os nossos estágios, né, de faculdade. E essa história eu acho que ela é bem interessante, porque eu tinha um negócio comigo que eu nunca consegui ser primeiro lugar em nada. Nunca.
Sempre fui mediana para mais, às vezes mediana para menos, mas sempre mediana. E eu nunca tinha vivido essa experiência de ganhar algo em primeiro lugar. Sou casada com uma pessoa que é campeã, que foi 7 vezes campeã mineira de judô. Então, ele traz essa coisa da competição na veia e tudo. E eu sempre fui uma pessoa que fugi muito de competição, porque eu sempre não ganhava. E aí eu fiz uma prova para um estágio que tinha uma vaga no Hospital Belo Horizonte, na época. E eu passei em primeiro lugar. E essa experiência ela é marcante para mim, porque quando me ligaram falando que eu fui a selecionada, eu pude viver esse gostinho de ganhar primeiro lugar. E aí eu tinha que separar a documentação para fazer esse estágio. E quando eu fui pegar a minha carteira de trabalho, que estava no maleiro, essa cena também ela é muito viva na minha memória, eu tinha 20 anos de idade, eu fui pegar e travei a coluna. E foi a minha primeira dor na coluna. Eu não consegui, em síntese, eu não consegui fazer o estágio porque eu travei mesmo. Eles me deram um prazo de uns 3, 4 dias ainda para eu me apresentar. Eu fui para o hospital, eu tomei remédio, mas eu não andava de dor. E foi uma crise muito violenta, eu fiz 50 sessões de fisioterapia, eu tive que fazer provas em casa e eu perdi o estágio. E aquela foi a minha primeira crise de muitas que eu fui tendo ao redor da minha vida, né, aos anos que foram passando. Bom, eu me formei, depois eu fiz outros estágios, graças a Deus, a vida fluiu, eu fui muito feliz profissionalmente. E você falando no negócio do teatro, uma outra coisa interessante é que no terceiro período da faculdade eu tive uma crise de identidade, se eu queria fazer mesmo o que eu estava fazendo. E aí eu tive uma conversa com Deus e falei assim, eu vou fazer a prova de teatro do Palácio das Artes. E se eu passar, eu vou largar tudo e vou fazer. Mas se eu não for para mim, isso me tira, são 5 etapas a prova. Você me tira de primeira, porque aí eu já sei que não era para mim. E são 5 etapas, 20 vagas, e eu era inscrita número 576 no primeiro dia de inscrição. E aí a primeira prova é um livro. Eu não li o livro, porque eu tinha tanto medo de passar e de dar essa notícia para minha família, que eu ia largar a faculdade, fazer um curso que nem era um curso superior e tudo. E o teatro, né? Que existe naquela época, então, muito mais. E eu não tinha feito curso de artes cênicas, porque na época nem existia artes cênicas em Belo Horizonte. Eu não tinha condições financeiras, meus pais não tinham condições financeiras de me bancar no Rio de Janeiro, em São Paulo. E aí eu passei nessa prova do livro. Aí eu lembro que a segunda prova era expressão vocal, se eu não me engano, eu passei, tive que cantar, não sei como, mas eu passei. Aí depois tinha que fazer uma interpretação, eu fui na sua casa, Kênia, pra gente ensaiar. Foi mesmo? Verdade. Nossa, a memória é ruim, né, gente? Cinquentão. Eu fui na sua casa pra gente ensaiar, lá no Caiçara, a gente ensaiou. Bom, enfim, gente, eu passei e fiquei entre os 40. Quando vocês selecionam os 40, eles dão 1 semana de aula. E nessa 1 semana de aula do curso, eles selecionam 20. E no último dia de aula, eu tive uma febre por uma infecção na garganta bacteriana. Eu estava com 39 graus de febre. Mas eu fui. Mas eu estava passando muito mal. E eu lembro exatamente que tinha um negócio que tinha que bate aqui, aquele negócio que você tem que fazer sequencial para ver se você tem uma linha de raciocínio, se você tem consciência corporal. E eu com aquela febre me queimando, eu fui embora. No meio da aula, eu falei, não tem condições. E eu fiquei número 21. Inscrita, eu passei... Eram 20 vagas. Eram 20 vagas. Obviamente que ninguém desistiu. Mas aquilo me incomodou e me deixou feliz ao mesmo tempo e tudo, e nada como o tempo e a maturidade para entender a delicadeza de Deus de dizer para mim assim, você tem o dom, você tem talento, não era a sua hora, não era o seu momento. E assim eu segui, formei, e eu fui muito feliz no meu primeiro emprego. Eu fui trabalhar na zona rural de Brumadinho, foi um emprego maravilhoso, eu trabalhei lá, fui muito feliz lá, e eu aproveitei dessa minha veia teatral, e eu fazia teatro na escola, e eu fazia grupos operativos maravilhosos, então eu consegui conciliar, né? E outra coisa, eu estou me recordando aqui alguns fatos, assim, né? Essa visão que a gente
cultivou na vida da universidade, do trabalho do projeto Universidades Renovadas, né? De ir além, de ser esse sinal vivo do Cristo na profissão. E eu me recordo da Mirella, que ela inventava as coisas, deixava minha mãe doida, né? Então, assim, ela arrumou uma Kombi lá da prefeitura para levar o pessoal para ir numa sessão de cinema. Isso. Porque eles nunca tinham ido ao cinema. Você pensa, Brumadinho, gente, nós estamos falando aqui. Os funcionários, né, que moravam lá, eles não conheciam os funcionários, auxiliares do posto e tal, técnicos, e eles vieram uma sessão de cinema pela primeira vez. Olha que coisa simples, gente. Aí almoçaram lá em casa, trouxeram aqui tanto de doce de leite feito, uma coisa goiabada. Nossa, que delícia. E a gente planta e a gente colhe. E no casamento dela foi uma cena maravilhosa, né? Meu pai quase pirou a cabeça, né? Porque ele estava lá organizando a questão da festa junto com eles, nas contas, e aí vem um ônibus de Brumadinho. Um ônibus de Brumadinho. Um ônibus. 50 pessoas, os pacientes fizeram de tudo para vir e lotaram um ônibus com pacientes. Não, a igreja de São Luís Gonzaga, que é muito grande. Eu estava lotada. É muito engraçado o vídeo, porque você não sabe se é um velório, se é um casamento, de tanto que eles choravam na hora que entraram. Na hora que entra. Vai que é sua, Mirella. Vai que é sua, passa a bola. Não, verdade, mas é porque na hora que entra no vídeo, mostra elas assim. Porque assim, você não sabe se. Não, os pacientes, os funcionários, eles estavam emocionados. Eu estava lá, obviamente. Não, é porque aqui, é isso que eu estou dizendo. Ela começando que não sabia quem via se era um casamento ou velório, porque as pessoas choravam muito quando viram ela entrando. É muito lindo, né? Assim, eles se emocionaram muito com a sua história. E tinham pessoas que nunca tinham vindo em Belo Horizonte. E assim, e aí a gente, na época... Para quem está assistindo a gente aqui, que não é de Belo Horizonte, Brumadinho ficou conhecido por causa da tragédia lá, né, da mineração. Mas a zona rural, mas é o quê? Quantos quilômetros? Está Quantos quilômetros Brumadinho, zona rural? Era o quê? Umas 2 horas aqui. Só para entender. Eu não sei dizer mais ou menos quilômetro, não. Eu não consigo, não. Sou péssima umas para 2 horas de viagem, no máximo, para a zona rural. Para a zona rural. E assim, e aí foi maravilhoso, enfim. Mas vamos voltar à minha vida profissional para eu chegar onde a gente quer chegar. E aí eu caminhei, eu fui muito feliz trabalhando em Brumadinho, trabalhei em várias coisas, sempre trabalhei com saúde pública, que é uma coisa que eu gosto muito. Depois eu me enveredei para a área da saúde pública também, mas não para uma área assistencial. Eu fui trabalhar com vigilância sanitária. Uma época eu fui o Lineu da Grande Família, né? Mas eu era... nossa, você tem que ver como é que é legal você visitar uma pessoa como fiscal da vigilância sanitária. Como que eles te recebem bem, como que eles são solícitos e adoram a sua presença. Mas assim... Né? Foi, assim, uma experiência bem interessante. Depois eu fui para a epidemiologia, fui trabalhar com doenças sexualmente transmissíveis, trabalhar com o Comitê de Mortalidade Materna e Infantil, que me abriu uma experiência muito interessante. E as dores na coluna vindo sempre. Crises, internações, bloqueios na coluna e nada melhorava. Só explica o que é bloqueio, para as pessoas entenderem. Porque são medicações injetáveis que são colocadas dentro da coluna, né? São procedimentos bem invasivos que vai para tomar anestesia. E aí você fica nessa, vai, volta. Tem que fazer atividade física, fisioterapia, tudo isso fazendo pilates. Eu acho que eu fiz uns 10 anos de pilates, atividade física e tudo. Mas as crises, elas vinham. Até que chegou uma época que não tinha mais jeito e eu tive que operar. E aí decidiu que ia ter que fazer a cirurgia e marcaram a cirurgia para o dia, se eu não me engano, 25 de março de 2020. Só que aí estourou a pandemia. E aí eu fiquei em casa. Eu fiquei em casa com dor, com morfina, com oxicodona, medicamentos muito pesados. Com 3 filhos em aulas online. Eu não sei o que foi pior, a dor ou os filhos online, né? Mas, assim, 3 filhos em aula online. Nessa época, né? pequenos, descobrindo as dificuldades deles. Nessa época, eu descobri algumas limitações deles, descobri que eles estavam com algumas alterações na aprendizagem e essa busca e tudo. Enfim, foi um período muito complicado. Depois eu operei. Aí, na cirurgia, teve um problema, um pedículo quebrou com um parafuso, atingiu o nervo
E aí teve que me abrir de novo, operar de novo, e eu não melhorava. Isso dizendo assim, né? Sair de casa naquele contexto de pandemia e falar para a filha caçula e para os filhos assim, olha, eu estou saindo. O médico falou, 5 dias eu estou de volta. 5 dias eu estou de volta, e ficou um mês. Um mês. Fiquei um mês internada, ninguém descobriu o que eu tinha, porque quando você opera a coluna, as pessoas têm a ilusão de achar que você vai ficar acamada. Mas não, no outro dia você tem que andar. Você tem que andar, inclusive. É importante para o seu processo de recuperação. Só que eu não consegui ficar em pé. E aí foi um descobrir que Conta eu o que tinha... acontecia da questão da pressão. Eu apagava. Porque ela levantava... E aí sumia. É anemia, da bolsa de sangue, não, vai dar ferro, o que é? E ninguém descobriu o que eu tinha. Até que descobriram que eu estava com uma baixa enorme de cortisol, né? Que é uma insuficiência adrenal, da glândula adrenal, que é a glândula que fica em cima do rim, também chamada de glândula suprarrenal. Ela produz cortisol, adrenalina. Quando descobriram, eu já estava muito mal e entrando em choque. Então, a chance de eu ir para um CTI, e quando é assim, o que eles fazem? Adrenalina. No meu caso, não ia resolver, porque eu tinha insuficiência, e aí eu ia para o beleléu e ninguém nem ia saber o que eu tinha. Mas descobriram, me injetaram a hidrocortisona, e eu louvo a Deus pela farmacologia, que ela é maravilhosa, muitas vezes me salvou, e aí eu melhorei. Fui para casa, passou um período de recuperação, comecei a voltar a perder os movimentos de novo, a afrouxar os parafusos, nova cirurgia. Isso no intervalo de quanto tempo? 6 meses eu operei de novo. Aí eu operei novamente. Estamos em 2021, hein, gente? Pandemia menos solta. Em 2021. Eu operei em outubro de 2020, depois operei, se eu não me engano, em junho de 2021. E aí, enfim, operei, e aí mais um tempo muito grande de recuperação. E nessa hora, gente, nada mais depressivo do que a dor. Nada mais que deixa a gente para baixo do que a dor. Eu estava mergulhada num quadro de dor, de incapacidade, de muito corticoide, por conta da questão da falta do cortisol, de muito corticoide, um inchaço enorme, uma baixa autoestima muito grande, e afastada do serviço, né? E aí, nessa época, eu procurei um nutricionista para me ajudar. E essa nutricionista, novamente, veio com essa história de acupuntura. Vamos fazer acupuntura, que eu acho que vai ser bom para você e tal. E quando você tem dor na coluna, muitas vezes as pessoas mandam você procurar um acupunturista, e eu tinha passado pela experiência da acupuntura, e eu achava que não tinha feito efeito nenhum para mim. E aí ela insistiu, e eu fui. Eu fui nem tanto para a dor, eu fui pelo contexto, pelo global, e por conta da insuficiência adrenal, porque ela tinha me falado de um caso de um paciente que estava quase retirando o baço e tinha feito acupuntura e tinha dado resultado. E eu comecei a perceber o resultado com a acupuntura. A ponto de eu tinha que tomar um medicamento, que era um mineralocorticoide, que se eu não tomasse esse medicamento na hora certa dele, eu ficava mal quase que 24 horas. Eu ficava muito, muito, muito para baixo, corpo muito ruim, parece uma pressão baixa, mas não é essa sensação da pressão baixa, não. Ela é pior um pouco. E aí, eu fiz uma viagem, eu esqueci o medicamento, então eu nem contei para o Rodrigo, meu marido, porque senão ele ia brigar comigo, porque ele ficou assim, não, como é que você esquece? Porque ele via o tanto que eu ficava ruim. E não tinha lugar para comprar o medicamento, e graças a Deus eu não passei mal. E aí eu fiquei muito feliz. Você já viu como um comecei o resultado, né, da acupuntura e tudo em mim. E aí eu comecei a me interessar por aquilo. E eu estava precisando muito de uma coisa que me movimentasse, que me motivasse, que me colocasse para cima nesse contexto todo que eu estava vivendo. Eu comecei a estudar. E aí eu resolvi fazer especialização. Confesso que quando eu resolvi fazer especialização, eu não sabia que era tão difícil. Que eu acho que se eu soubesse, eu tinha amarelado. Já tinha feito umas 3 especializações. E aí pensava assim, vou tirar de letra. Vou tirar de letra, mas não foi uma experiência bem complexa. É muito difícil. É muito difícil, mas eu fiz. E aí eu não parei no meio, porque também eu sou uma pessoa que, assim, começou a terminar. Porque teve uma hora que eu falei assim, não vai entrar na minha cabeça, esse negócio não vai entrar. Mas, enfim, é uma desconstrução da linha ocidental para a linha oriental.
E aí eu comecei a ver as maravilhas que eram a medicina chinesa e o tanto que eu poderia ajudar as pessoas. E aí eu fui entender que existe... Por que não melhorou comigo a acupuntura? Porque existe, primeiro, protocolos. Protocolos eu tenho uma dor de cabeça, para dor de cabeça eu uso esse ponto. E existe, eu ir a fundo do que está acontecendo com aquele paciente X, né? Por que não está fazendo efeito? O que não está acontecendo? E às vezes a gente tem que lembrar que existe um momento de cada um. Porque tem momentos que a gente não quer ser curado. A gente não quer, então não tem tratamento que vai fazer. E gente... Que tem profunda relação com o que a Iracema falava. Com a inteligência espiritual. E eu vou falar uma outra coisa para vocês, essa coisa de não quer ser curado. Eu aprendi também que toda dor tem seus benefícios. E é importante a gente entender isso. Que sair daquele quadro de dor também seria sair de alguns benefícios. Porque as pessoas têm dor. As pessoas têm compaixão de quem sofre. No contexto da vítima, né? Que às vezes ela tem uma dificuldade de sair desse lugar de vítima, porque ele tem que assumir, né? Isso. Então, coitada da Mirella. Então, vamos dar um desconto. A gente tem desconto. A dor nos dá desconto. As dores nos dão desconto. O luto nos dá desconto. Então, você conseguir sair disso, para você querer sair desse lugar e sair dessa dor, que é uma dor muito mais do que física, ela é um processo. E à medida que eu fui fazendo a pós-graduação, eu fui entendendo isso, que ela era para muito além. E que quando você vai procurar uma acupunturista, você vai normalmente com de dor, né? Ela trata a dor? Trata a dor, sim. Mas ela trata muito mais do que a dor. Se você tiver um acupunturista e não um enfiador de agulha, que vai chegar no protocolo e vai falar, para dor de cabeça, isso, para coluna, isso, para dor na mão, isso, para fibromialgia, isso. Mas, assim, quem é aquela pessoa? O que está trazendo aquela dor para aquela pessoa? Como que ela está convivendo com aquela dor? Tudo isso é muito importante para que o tratamento seja efetivo, sabe? E eu comecei a me apaixonar por isso. Entender que eu poderia usar isso para ajudar as pessoas, né? Então, a história da acupuntura passa um pouco por isso, pela a minha história de dor, vida, né? De vida, e a minha reconstrução no sentido de que eu vou fazer com essa experiência que eu tive de dor e trazer para os pacientes, as pessoas que me procuram para me ajudar. E aí eu descobri que, igual eu falei para vocês, eu amo a farmacologia e eu acho fantástico você poder tomar uma medicação. Né? Exatamente. Você poder tomar um medicamento e ele melhorar. Só que nós estamos falando de medicamento alopático. E a gente precisa entender, uma expressão que eu aprendi na faculdade, que ela é muito interessante, é que todo medicamento é um cobertor curto. Ele cobre uma parte e descobre outra parte. Nossa, Mirella, só um parênteses. Eu tomo as estatinas e eu custei achar uma que fosse menos problemática. Que remédio? São estatinas quando a gente... Para que é isso? Para colesterol. E aí, quando você já tem um quadro familiar, no contexto cardíaco e tudo mais, você tem que tomar as estatinas, né? Exatamente, dependendo de ser magro ou gordo. E eu custei, porque elas causam dor absurda. Exatamente. Dor articular. Aí, um angiologista que falou, por que você não toma a pitavastatina, que é a nova, sei lá. Bom, é que hoje me dá um pouco mais de conforto. Mas é exatamente o cobertor curto. É o cobertor curto. Todo medicamento é cobertor curto. E não pode ficar sem ele, né? Então, Aí, o que eu percebi? Que eu poderia diminuir esses medicamentos. Eu poderia ir alternando algumas coisas e, às vezes, complementando e, às vezes, retirando. E é importante você saber o momento disso, a hora disso e como isso. Eu sou uma pessoa extremamente aberta à alopatia, porque eu acredito muito. E eu acredito que a medicina oriental no Ocidente, ela veio para complementar. Sim. Ela não veio para excluir e nem para substituir. Mas o complemento, ele pode ajudar a gente demais e ajudar em outras áreas. Existem medicamentos que o paciente vai ter que tomar. Então, insulina, o paciente diabético, ele toma insulina. Se ele tem problema de vista, ele usa óculos.
né? E em alguns momentos, se ele precisar de tomar medicamentos ansiolíticos e antidepressivos, ele pode tomar, ele deve tomar, ele tem que tomar. Mas existem várias outras alternativas e a gente não procura elas. E aqui eu vou dar um testemunho para vocês. Em 2018, eu entrei na minha crise de dor muito forte e eu já estava encaminhando, assim, evitando. Todo mundo falava para mim assim, quanto você puder adiar a cirurgia da coluna, você adia. E é verdade, porque, afinal de contas, eu tenho 19 parafusos na coluna. E aí, aquela região... Gente, imagina a ressonância. Como é que E aquela região é uma região que está travada, como se eles fizessem um osso único. Então, os outros discos de cima, eles são sobrecarregados. Então, à medida que se eu não me cuidar e a degeneração mesmo do corpo, eles vão desgastando os novos os discos de cima. Então, as chances de eu precisar de operar de novo pode acontecer. E aí, vou parafusar minha coluna de fora a fora. Por isso, quanto mais você puder adiar um procedimento desse, melhor. Eu adiei 20 anos. Não me arrependo, né? Tá tudo certo, era um momento meu. Mas a gente tem que buscar outras formas e formas alternativas de melhoria. Mas em 2018 eu fui procurar uma psicóloga, eu estava muito mal e ela falou que ela não me atenderia se eu não fosse no psiquiatra. Naquela época, eu ainda com alguns preconceitos com psiquiatra, procurei um psiquiatra que uma amiga minha me indicou, que falou assim comigo, Mirela, fui lá, ele não me deu remédio. Aí eu falei, então é esse que eu vou, né? Porque um médico psiquiatra que não deu remédio, então quer dizer que ele ouviu ela pelo menos. E aí cheguei lá e ele foi e falou comigo assim, você precisa de 2 remédios agora. Aí eu pensei, pô, é muito ruim, né? Bom, enfim, eu passei a usar medicamento antidepressivo por um bom tempo. Na época da pandemia isso piorou. Eu tive que aumentar as dosagens, tive que tomar medicamento para dormir, tive que tomar medicamento para um monte de coisas. E quando eu saí da cirurgia, que eu fiquei 29 dias, na verdade, certinhos, 29 dias, eu saí com 17 comprimidos, contando os remédios de dor, os corticoides e tudo. E eu falei assim, gente, será que algum dia eu vou conseguir ficar sem remédio? Aí, olha, você tem uma doença da insuficiência da glândula adrenal, provavelmente é uma doença primária e não secundária. Secundária é quando vem advindo de algo. Primária é quando você já tem aquilo. Genética, né? Você já nasceu com isso. Se eu nasci com isso, manifestou agora, eu vou ter que tomar pro resto da vida corticoide, como é que isso vai ser? E faz acompanhamento, e vai para o endocrinologista, ou seja, eu faço todos os acompanhamentos. Mas aconteceu uma coisa essa semana que eu estou muito feliz e vim comemorar junto com vocês. Não chora não, Ivy. Aí ela chorou, eu comecei a chorar. Hoje, eu fui no psiquiatra essa semana e eu tirei meu último comprimido. Oh, coisa legal, coisa eu não boa. tomo mais nenhum comprimido dos 17. Eu consegui, com a acupuntura, regularizar a minha insuficiência adrenal. Nossa. Eu não tomo nem corticoide. Pra ela. Não tomo corticoide. Eu consegui tirar todos os remédios para dor e eu consegui retirando todos os meus antidepressivos, ansiolíticos, tudo isso. Fizeram parte da vida. E aí foi muito interessante mais, né? que o psiquiatra falou para mim assim, eu vou ler para você um pouco do seu histórico. E à medida que ele foi lendo, foi me dando até ânsia de vômito, de tão doloroso. Ele olhava para mim e falava assim, Mirela, você sofreu demais. Aí ele falou, olha, hoje meu diagnóstico é que você tinha uma depressão por dor. A sua depressão não é uma depressão endógena. A sua depressão, ela não é uma depressão porque está faltando as substâncias no seu corpo, a serotonina. Não, ela é circunstancial de uma dor aguda e forte. E se você conseguir controlar a sua dor, eu acredito que você não vai precisar mais de tomar remédio. Que coisa boa. E ele tirou esse medicamento num momento da minha vida muito complexo. Não está tão simples, né? Não está complexo. Eu estou com... Está complexo, né, com na verdade. momentos na vida dos meus filhos complexa, cada um passando por uma fase complexa e difícil. Eu estou sozinha, sem ajudante, eu estou com um consultório de acupuntura, eu trabalho na Prefeitura Municipal de Betim. Ou seja, é um momento circunstancial complexo da minha vida, mas eu não estou com dor. Oh, que bem. Conta a história do médico homeopata que você foi, Lela.
É isso. Aí ele falou, eu posso chorar. História demais. Porque eu tô tentando outras formas. E aí eu fui no homeopata, um grande amigo meu que trabalha comigo, que é homeopata, esses dias para trás aí, sexta-feira passada. E aí eu fui falar com ele assim, olha, tá acontecendo isso, aquilo, ele trabalha comigo. Aí na hora que ele ouviu a minha história toda, eu contei os problemas dos meus filhos que estão acontecendo, que estão me afetando, os problemas da minha casa e tudo. Ele olhou para mim e falou, queria te dar uma coroa. Eu não tenho de coroa, né? Eu não tenho um remédio, eu queria te dar um abraço. Ai, que bonitinho. Porque você está aqui trabalhando e ninguém imagina o que está acontecendo na sua vida. Eu acabei de te ver atendendo um paciente, você abraçando a paciente, você rindo com a paciente, atendendo com todo carinho, e ninguém sabe o que você está acontecendo. A sua vida está um caos. E é tão interessante a homeopatia que ele falou comigo assim, eu vou te dar um medicamento que é feito da casca do caramujo. Casca do caramujo. Ele falou assim, que é interessante, né? O caramujo, ele carrega uma casca muito pesada. É muito difícil para ele andar, tanto é que ele anda devagar, porque a casca dele é muito pesada. Mas se ele não tiver aquela casca, ele não sobrevive. Então, eu vou precisar de te colocar essa casca para você sobreviver nesse momento. Porque tá pesado e você tá sem casca. Que legal, né? E assim, a medicina integrativa, é muito interessante. Outro lugar, né? Assim. Entendeu? E assim, a gente precisa caminhar junto. Isso não me tira a alopatia. Se eu estiver precisando tomar um anti-inflamatório, eu tomo um anti-inflamatório. E se eu precisar de novo de tomar um medicamento para depressão, eu tomo. A ansiedade não é eu não sou uma pessoa ansiosa. Interessante, né? Eu vou no nutricionista, vou em tudo quanto é lugar, vou em psiquiatra. Ninguém fala que eu sou ansiosa. Eu não sou uma pessoa ansiosa. Talvez, eu sou uma pessoa... Não, e essa questão talvez do seja medicamento... por causa do cortisol. Você já pensou nisso? Assim, não, a relação com sim, mas o meu cortisol hoje está bom. Mas então, está equilibrado. Porque a gente talvez... mas é porque o cortisol alto dá ansiedade. O cortisol baixo, não. Então, quando ele tem a ansiedade, exatamente quando tem esse desequilíbrio, você está equilibrada, tá tranquilo. Tô tranquila. E é legal que o cortisol, as pessoas falam muito mal dele, né? Mas o cortisol é importante vida. para beber, né? A gente fala que para entender o que é o cortisol é o seguinte, quando a gente está morrendo de cansaço subindo um morro e está vendo um cachorro correndo atrás da gente, vem uma força do universo que faz a gente correr para não morrer. A falta do cortisol faria eu abraçar o cachorro e falar, come. Porque você não tem. Pode ficar, querida. Come à vontade. Fica aí, come à vontade que eu não consigo dar um passo. Entendeu? É isso. Porque ele não te dá esse ânimo, essa força de vontade. Né? Então, assim, ele é muito importante. Sim, mas o meu cortisol, graças a Deus, está ótimo, está tranquilo. A acupuntura não é vida, tá né, Mirella? E eu aprendi a entender isso. Assim, eu preciso agora fazer mais acupuntura em mim, né? Porque é muito difícil a autoacupuntura, eu preciso de... Mas, assim, eu tenho amigos especiais demais. Eu tenho uma amiga que, inclusive, já me falou que vai lá em casa para fazer em mim. Mas a gente precisa se cuidar. Sim. Né? E eu tenho eu abri um consultório em agosto, tem pouco tempo, é um consultório que está caminhando, mas eu já tenho histórias maravilhosas. Lindas. Eu vou até contar do meu marido. Pode contar. Da coluna, eu lembro, o Toninho estava travado. Em pleno janeiro, resolveu travar a coluna, a gente não ia viajar. Resolveu travar como se ele quisesse. Resolveu travar, perdão, amor. É porque assim, a gente tem essa coisa, né? Resolveu travar, porque era justamente na semana que eu ia fazer uma fugidinha pra Serra do Cipó, né? E aí trava e fica... E é complicado, né, gente? E se pra mulher é complicado, pro homem, então, nossa senhora, é um mau humor, né? Que fica ali, a coluna e tal. E aí eu falando com ele, vai lá na Mirella. E aí a pessoa não põe fé na acupuntura, né? Aí ele fica assim, não sei, fica sem graça. Vai lá na Mirella. Aí na hora que o bicho pegou com força, ele resolveu ir. Aí já sentiu um alívio e uma coisa, né? Como a Mirella fez muito tempo de fisioterapia, os alongamentos, entende da questão da coluna travada, e a terapia não é só a agulha no sentido de diminuir o poder da agulha. Tem todas aquelas terapias, ventosoterapia, como é que é o nome daquele negócio que deixa aquelas marcas? Ventosa. Não, é aquela que puxa assim, fica ventosa. É ventosa. É delícia, moxa. Moxa é o fogo. Laser terapia, é um tanto de coisa. E aí ela fez um protocolo com ele, fez tudo, ele já sentiu melhora na primeira, na segunda, na terceira. Aí ele virou para mim,
minha cunhada é bruxinha das agulhas. A minha cunhada é a bruxinha das agulhas. Ainda falou assim, eu quero colocar um depoimento no Instagram dela, porque realmente eu tinha muito preconceito e tal. Minha mãe trouxe relatos e outras pessoas que têm, né? A Wina, a mãe da Wina, conheceu o trabalho dela no Viva Sua Real Beleza, começou a fazer o acompanhamento. A gente não é que... ninguém precisa viver com essa... Não estou falando de uma dor, essa dor, né? A dor faz parte da vida, mas essa dor dilacerante, essa dor que causa até uma depressão, se a gente puder aliviar, a gente tem que usar todos os recursos possíveis para isso, gente. Exatamente. E ela é um tratamento preventivo. A medicina chinesa, ela começa com a prevenção. Infelizmente, as pessoas procuram acupuntura na dor e geralmente é quando nada resolveu. Opção, já fez tudo e não resolveu. Mas ela é tão interessante, o tanto que você pode evitar coisas. Então, por exemplo, você evita Alzheimer. Né? Não quer dizer que a paciente não vai ter Alzheimer, né, gente? Entenda isso. Mas, assim, você pode usar técnicas que podem ajudar aquele paciente, principalmente aqueles que já têm uma tendência a retardar a demência. Você pode ajudar uma mulher a engravidar. Fertilizar. Eu ia contar isso do meu caso. Eu fiz acupuntura um bom tempo com uma ginecologista que migrou para essa área, né? Então, além de ginecologista, ela era acupunturista e eu fazia uma vez por semana, pelo convênio, ia todo dia lá, ia na anamnese que fala, né? Ela falou, olha, você tem consciência de que a acupuntura, ela pode, inclusive, te ajudar na fertilização? Você está aberta? Eu falei, não, completamente. Então, com um contexto ginecológico muito não favorável, né? Da minha história, mioma, já tirei um teratoma, já tinha operado. Eu fiquei muito feliz, nossa, com certeza. E aí, eu acredito, assim, no meu segundo mês de casada, eu engravidei. Né? Eu lembro que eu tinha ido na outra ginecologista, ela já não atendia mais a acupunturista, não atendia como ginecologista, ela atendia só na acupuntura. A minha ginecologista tinha falado, olha, você vai para a lua de mel, mas vou te dar aqui todos os pedidos de dosagem de hormônio, porque provavelmente a gente vai ter que estimular. 42 anos, né, assim, com seu histórico. Nunca se viu, depois que eu operei, o meu outro ovário. Então, sim, não sei se o corpo, ele não tem no relatório que fala, quando a gente opera, não tem que ele tirou o ovário todo, mas o meu teratoma estava no ovário, eu acho que ele deixou um pedaço, sim. E nunca mais se viu, nunca em nenhum outro exame ele não aparecia, você só tem um ovário. Então, assim, como uma complicação ginecológica, nada favorável para uma gravidez. E minha filha veio no segundo mês de casada, assim, de maneira muito natural. Então, assim, eu já fazia acupuntura, era exatamente nesse tempo. Então, acho que é isso, assim, abertura à vida. De algum modo, houve uma interferência. E ajuda, gente. Gente, nós somos energia. A acupuntura é energia. Né? Nosso corpo, a gente chama de Qi, a medicina chinesa chama de Qi, né? O fluxo do Qi. E eu vou usar o termo aqui mais correto, é tão maravilhoso você ter conhecimento, porque o conhecimento ele é tão libertador. Sim. Nós três vimos de uma igreja, de um movimento tão maravilhoso que nos forjou, formou, mas que naquela época, ministra, quanto tinha preconceito com algumas coisas, a gente tinha preconceito com técnicas de acupuntura, de yoga, o yin e yang, falavam muito daquele símbolo yin e yang, contra a nova era, e não sei mais o que e tal. Tudo medicina. Gente, tudo do Oriente. E não tem nada a ver com nada com o mal, é só do bem. No episódio passado com a Iracema, né? O que é o yin e o que é o yang do nosso corpo, né? O yin é o físico, é o que a gente pega, o yang é mais o fogo, é tão importante. O yang é o sol, o yin é a lua, a mulher é mais yin, o homem é mais yang. Aí, né? Ninguém é só yang ou só yin, nós somos um pouco... E é legal que aquele símbolo, ele é um preto e um branco. E aí tem uma bolinha preta no branco e uma bolinha branca no preto, para explicar que ninguém é só uma coisa. E completamente equilibrado. Exatamente. Né? É a mesma imagem invertida. Então, assim, isso é tão
tão maravilhoso, né? Você ter conhecimento e falar assim, não tem nada a ver. A gente pode usar uma mesma coisa para as várias funções, né? Para várias opiniões. A gente pode usar o mal aonde tem o bem, a gente pode usar o bem onde tem o mal. Mas, assim, a minha pós-graduação, ela termina com um TCC e eu quis fazer o TCC em relação ao TDAH. Olha, que Por quê? interessante. Porque eu falei para vocês que durante a pandemia, eu descobri que os meus filhos, eles tinham algumas dificuldades. E eu descobri que eu tenho 2 filhos com TDAH. E é interessante, 2 coisas pontuar aqui. Primeiro, o diagnóstico de TDAH é dado hoje em dia igual o diagnóstico de enxaqueca. Todo mundo tem dor de cabeça, tem enxaqueca, todo mundo que tem qualquer coisa tem TDAH. É importante a gente entender isso. Nem todo mundo tem TDAH, mas tem muita gente que tem alguns traços de TDAH. E é importante a gente, primeiro, ter um diagnóstico, que também foi feito um podcast com a neurologista, né? É interessante a gente falar que é importante ter um diagnóstico, uma avaliação neuropsicológica com um profissional bacana. Mas uma coisa que eu aprendi nessa caminhada com os meus filhos, eles têm dislexia também e desortografia. Primeiro, diagnóstico não define ninguém. Frase da Marina, né? Diagnóstico não é Você olha a pessoa ali no pediatra. Diagnóstico não define ninguém. Ele é, para mim, mãe e profissional, um caminho, uma luz para me direcionar. E essas coisas de que, eu tenho isso, eu vou ter pro resto da vida, eu descobri comigo mesmo que não é verdade. Né? Eu não preciso ter aquilo pro resto da vida. Então, eu precisei do medicamento por um tempo, não quer dizer que eu vou precisar dele para sempre. Eu posso ter uma fase da minha vida em que eu preciso da medicação, uma fase da minha vida que eu não preciso. Então, eu tenho 2 filhos com TDAH. Um toma medicamento, o outro não toma. Porque eu percebi que um precisa, o outro não precisa. Mas um tem uma dislexia, os 2 têm diagnóstico de dislexia. Eu percebo que um tem mais que o outro. A medicina, ela não consegue ainda definir índices, e cada índice tem um CID. Então, por exemplo, esse também o homeopata vem falar comigo. É igual ao autismo. A pessoa que fala que não está conseguindo fazer sexo com a esposa, ela entra no mesmo CID daquele que está batendo a cabeça na parede. Porque todo mundo é autista. Todo mundo tem autismo, né? Todo mundo... E não é assim. Existem várias linhas e espectros, né? Assim, por exemplo, como o síndrome de Down. Sim. Entendeu? O síndrome de Down é mais interessante porque tem a trissomia do 21 e tudo mais, do cromossomo, mas existem um mosaico de coisas que a pessoa tem diferente. Então, uma coisa é a gente não limitar a pessoa. E aí entra a questão do TDAH, desse tanto de doenças que eu acredito ainda que nem tem CID, eu nem sei se pode ser chamado de doença, de comportamentos hoje em dia, que estão colocados no CID TDAH, que eu não sei dizer se é tudo isso, TDAH e tudo, mas eu não estou realmente preocupada com o CID, que para quem não sabe, CID é Código Internacional de Doenças, né? É um número que a gente coloca para a pessoa saber quando vai dar um atestado, tem que ter o CID, do que é um laudo. Mas isso é o de menos. É o que você faz com isso. Você percebe que o seu filho, ou você mesmo, ou uma pessoa que você gosta, tem alguma coisa relacionada a comportamento, por exemplo, a dificuldade, a limitação, e o que você faz com isso? Então, o que eu percebo nas escolas é que, vou dar um exemplo, o meu filho, que tem TDAH, ele tem um laudo, e nesse laudo fala que geralmente os pacientes que têm isso, eles têm e principalmente a dislexia, eles têm dificuldade com barulho. E aí, na hora de fazer a prova, eles ficam muito dispersos. Então, eles poderiam sair da sala de aula para fazer a prova. E aí, ele foi fazer a prova separado no auditório. Essa história é interessante. Por quê? O que está acontecendo hoje em dia nas escolas? As salas de aula estão ficando vazias e o auditório está ficando cheio. Porque são tanta gente com laudo que aí está mais silenciosa a sala do que o auditório, porque no auditório quem está lá? Aquele... De todas as salas? De todos os espectros. Então, tem aquela menina que tem aquela dificuldade mais limitante que no meio da prova... Aí grita. Por quê, coitada? Ela é num grau mais avançado. Só que como também que uma escola vai conseguir separar tantos laudos diferentes? Olha que coisa complicada.
E aí tem aquele pai que faz questão que meu filho é assim, então ele já rotulou o meu filho tem esse problema, e aí ele vai definir a criança e quer que a escola ofereça 300 mil coisas e laudou aquela criança, né? Laudou e colocou num papel, num pacote, eu tenho isso, quase que coloca uma plaquinha. E tem aqueles que você vê como professor, como pedagogo, como qualquer outro colega próximo, vê que ele tem uma alteração e ele está sofrendo porque o pai e a mãe negam, não aceitam isso. E eu conseguindo vivenciar um pouco isso com os meus filhos, em reuniões e tudo mais, eu comecei a estudar sobre isso. Como ajudar? E aí a outra linha da acupuntura maravilhosa. Existem muitas formas de você ajudar, tanto o adulto quanto a criança, e a criança, como tudo na vida, é muito mais fácil. Então, para a criança, a acupuntura funciona muito mais rápido do que para o adulto. Menos desarmada, né? A acupuntura para bebê, tem tratamento de acupuntura para bebê para cólica, que é fantástico, que não tem agulha. Acupuntura é acupontos. Puntura vem da agulha. Mas hoje em dia mudou muito. Então, nós temos várias coisas que para atingir os pontos de acupuntura. Então, tem agulha, tem o laser, tem eletro, tem muita coisa. Tem semente de auriculoterapia, que é muito bom. Então, eu comecei a estudar sobre isso. Como que a acupuntura pode ajudar esses comportamentos. Entendeu? Então, às vezes, o seu filho vai precisar de medicação e, às vezes, ele vai diminuir a medicação com esse tipo de terapia. Às vezes, a medicação vai ser substituída por esse tipo de terapia. Mas é muito interessante o que a acupuntura pode fazer por essas pessoas com essas questões relacionadas a comportamento. Entendeu? Porque essas crianças são crianças também ansiosas, são adolescentes ansiosos, tristes. E aí, todo o contexto que a gente está vivendo, pós-pandêmico, e tudo que a gente está falando, né? A verdade também é que, hoje, assim, todo profissional sério fala isso, olha, cautela e sem ansiedade para fechar o diagnóstico, porque a questão é garantir uma qualidade de vida para o seu filho. Não se preocupe só em fechar um diagnóstico. E também o diagnóstico, ele é só um caminho. Concordo plenamente com a fala da Mirella. Ele pode ser um caminho para você ter, mas não é um rótulo, e ele não termina em si mesmo, né? Ele não define em si mesmo. Mas é importante para que a gente possa seguir ou ter pistas do que fazer, como fazer, né? Eu percebo assim que hoje, para mim, o diagnóstico dos meus filhos, eles vêm para trazer para eles aquilo que eu quero mais para eles, alegria e felicidade. Eu quero que o diagnóstico filhos, né? Traga felicidade. Mas como assim um diagnóstico de uma doença pode trazer felicidade? Pode, sabe por quê? Porque ele pode libertar. Então, o diagnóstico, ele trouxe para mim condições de eu trabalhar com eles, e hoje eu poder agradecer a Deus por oferecer para eles terapias, às vezes o medicamento, quando precisa. Quando não precisa, eu saber entender e ouvi-los e perceber que não precisa do medicamento, mas eu preciso aqui de um auxílio de um psicólogo, eu preciso de uma fono, ou eu preciso de uma pedagoga, e eu posso usufruir das terapias alternativas, das terapias complementares para ajudar. Então, por exemplo, a minha filha de 10 anos, ela tem muita questão relacionada ao humor, à ansiedade. Ela é ansiosa, angustiada e tudo. Ela chega perto de mim e fala: mamãe, pega aqueles pontos. Ai, que ela tem muito isso, ela já sabe. E aí ela me pede para pegar os pontos que vão acalmar ela. E eu fazendo massagem nos pontos, eu consigo acalmar minha filha. Olha que lindo. Entendeu? Com massagens de pontos. Isso pode ajudar. Então, eu posso ensinar as mães a ajudar os seus filhos, entendeu? A acalmar, a tirar a ansiedade, e a gente abrir o leque de opções para que os nossos filhos sejam felizes, para que a gente seja feliz, para que a gente se livre das nossas dores físicas, mentais e psicológicas, né? Porque nós temos todos esses tipos de dores. Tudo que vocês falaram, nessa semana eu escutei um podcast da doutora Ana Beatriz entrevistando o doutor Felipe Batistella, que eu não conhecia. Fiquei impressionada com o podcast. É um psiquiatra terminando doutorado, e a tese dele é Uma Mente Calma Sem Calmantes, que ele tem todo um tratado também em medicina integrativa, e ele fala que quanto mais ele estuda a psiquiatria, mais desejo ele tem de não medicar ou medicar menos, porque tem coisas que não tem como não medicar, medicar menos, né?
O papo tá muito bom, gente. Nós estamos esse mês de março muito inspiradas. Chegando aos 50 minutos, igual Iracema. Nossa Esses papos, é porque essas conversas que envolvem muito mente, história, eles são muito profundos. É um mergulho gostoso. E a gente vai fazer um mergulho, se você ainda não está sabendo, no dia 30 de março e dia 6 de abril. Vão ser 2 domingos pela manhã, ao vivo, aqui deste estúdio do podcast. A gente vai fazer, junto com a Raquel, né? Ela foi convidada para fazer um workshop sobre o mapa das emoções, o caminho para uma vida com mais leveza. Gente, está sendo preparado com muito carinho. Inclusive, vai ser em 2 domingos, porque ela colocou pra gente assim, né? Com os impossível fazer em 2 horas. Se for para fazer em 2 horas, é uma palestra. Mas se é um workshop com aprofundamento, com exercícios, com práticas, para ajudar a gente conhecer essas emoções, regular as emoções, então a gente achou por bem fazer em 2 domingos. Para você saber tudo desse workshop, basta você olhar aqui na descrição do vídeo, que tem o link do Simpla, para já garantir o seu lugar. E se você não puder assistir na hora, o bacana é que você vai poder assistir depois. E com detalhe, né, gente? Sendo ao vivo, você vai poder interagir. Você vai poder mandar dúvidas, ela vai poder responder a sua pergunta. E outra também. E se você tem uma questão complexa que gostaria de tratar e quer que seja de forma anônima e não quer mandar pelo chat, pode mandar pra gente no telefone que a gente vai disponibilizar na hora, que a gente possa trazer para ela. Vou até além, você pode até colocar a sua questão. Você fez uma inscrição e tem um ponto importante que você gostaria, a gente vai encaminhar para ela que ela pode tratar. E olha que linda, a gente até fez olha aqui, gente. Olha a leveza dessa mulher. Olha a lindeza. A gente até fez esses episódios, a gente está gravando todos com ele, porque a gente achou muito bonitinho, né? E diz também da arte do evento, né? Do evento. E como a Mirella tem muitas canecas, a gente vai podia dar de outra caneca e o presente obrigada, mas eu tenho a caneca das divas. Eu sei, eu falei, eu não vou dar outra. Ela Ai, que chique, eu adoro. Caderninho de anotação. Adoro. Adoro caderninho. Mulher adora papelaria, né, gente? Amo. Muito, tudo de bom. Lela, obrigada. Eu gente, queria, agradeço. em um momento aqui, eu comecei a querer chorar e a barrocar a maquiagem e tal, mas uma outra vinda sua aqui, eu quero trazer a minha visão do que foi aquele ano de 2020, logo depois de ter passado todo o drama da Covid, ver você no hospital 30 dias, ter medo de te perder e ver você hoje dando esse testemunho aqui. Ai, Deus bom. Tudo tem seu tempo. Muito forte. Né? Que a gente tem uma conexão, desculpa aí, pessoal que está assistindo, a gente tem uma conexão de dádiva, né, Lela? Isso. A gente é demais, eu e ela somos igual Nonoi. Como é que é? Nonoi o quê? A gente é nonô, a gente é um só. A gente é nonô. Essa é uma outra história. Não entendi, não. Piadinha interna de família. Não, é uns gêmeos que tinha no posto de saúde, eles eram idênticos. E a mãe, tadinha, era analfabeta e tudo, e eles cismaram. Um chamava Jairo, o outro chamava Jonas. Ela me procurou para falar que todos os dois falavam que era Jairo. Eles não sabiam, ela não sabia quem era o Jonas e quem era o Jairo. Aí eu perguntava, quem é Jairo, quem é Jonas? Aí eles, nós é Jairo, nós é nonô, nós é um só. Aí quando a gente tem muito coisa, nós é Jairo, nós é nonô, nós é um só. É isso aí, gente. Deixa o seu comentário. E não esqueça também, se você quiser conhecer o consultório, a gente vai deixar o @, aqui do Acupunturice. E aí lá você entra no Instagram da Mirella e você vai conhecer, pode marcar a sua avaliação, a sua conversa e um brinde. Porque diva pode. Em homenagem à Ana Beatriz.